Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês no podcast da Salvute Corretora e trazendo hoje uma pessoa muito especial que vai assim trazer uma enormidade de informações para vocês, público corretor, para vocês, clientes, os nossos clientes potenciais também, para o mercado de maneira geral. Hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui comigo o que é a Loja Cor. E para falar sobre a Loja Cor, que talvez alguns não conheçam ainda, eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial, que é a Úria Ferreira, que é a gestora do Rio do escritório da Loja Cor. E a Úria, que está já com a Loja Cor há bastante tempo, tem um conhecimento muito grande de como funciona toda a comunidade da Loja Cor, e eu acho que vai ser muito interessante para o conhecimento de todos nós. Úria, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença, ter aceitado o convite da Salvute Corretora de vir aqui falar com a gente. A Salvute Corretora que hoje está aprendendo muito com a Loja Cor e podendo também, graças à Loja Cor, trazer para o mercado seguros de todos os ramos. Poder ampliar esse atendimento para o nosso mercado de clientes, para as pessoas que já estão acompanhando, que já confiam no trabalho da Salvute Corretora há algum tempo. E graças a vocês, a gente vai poder ampliar e dar esse atendimento que o nosso público precisa e merece. Então, Úria, muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da tua experiência, do que é a Loja Cor, né, atendendo aí a curiosidade certamente desse público todo. E fique à vontade. Pode falar Claro, eu que para a gente aí. agradeço, Tá. né, agradeço o convite, eu acho importante a gente falar um pouco de Loja Cor, né, a gente está presente aí nas redes sociais, mas eu acho importante porque a gente está falando com o nosso cliente, que é o corretor, né, então a Loja Cor é uma presença nacional, né, eu tenho a honra de representá-la aqui no Rio de Janeiro, aonde é um mercado muito desafiador, né, um mercado que está crescendo sempre, e a Lojacor, ela veio como um ecossistema de soluções para o corretor, né, o nosso cliente é o corretor. A gente costuma dizer que o nosso foco é o corretor e o foco do corretor é o cliente, né, então a gente sempre tenta, eh, tirar toda a parte que desfoque o corretor do que ele tem que fazer, que ele tem que vender, que ele tem que atender o cliente dele, né. Isso a gente deixa com a Loja Cor, que a gente vai trazendo essas soluções de compartilhamento de negócios, de conhecimento, de tecnologia, né, e é um caminho que ele está sempre evoluindo, né. Eu acho que tecnologia hoje, a empresa ela respira isso, Uhum. né. Então, Uri, então vamos esclarecer assim por partes, né? Como a gente diz sempre. Sei. A Loja Cor, ela surgiu, você está falando muito do atendimento ao corretor. O que então, a primeira coisa que tem que ficar muito claro é que a Loja Cor não é uma corretora. Ela não Isso. é uma corretora, mas ela presta serviço corretor. Como que surgiu a ideia da Loja Cor? Quais foram os objetivos? Como é que ela começou nesse mercado? Loja Cor vai fazer 30 anos ano que vem. Aliás, Uhum. teremos uma convenção nacional em Que Curitiba para beleza. comemorar esses Aham. 30 anos. E ela nasceu com o José Heitor, há 29 anos atrás, onde ele viu essa necessidade do corretor. Né, um Uhum. corretor muito sozinho, um corretor que tinha algumas parcerias, mas não umas parcerias sólidas, né? E aonde começou a nascer pouco do modelo da Loja Cor. Eu falo um pouco porque hoje é muito diferente do que nasceu lá atrás. Está muito mais consolidado, né? A gente está no Brasil todo, somos 61 unidades da Loja Uhum. Cor, né? Cada uma com seu gestor. A gente está presente aí nas maiores capitais, então a gente consegue ter uma capilaridade de atender o corretor em qualquer lugar, Uhum. né? De qualquer forma. Quantos corretores tem na comunidade da Loja Cor atualmente? Olha, hoje eu acredito que somos mais de 2.500 corretores, Nossa. né, Uhum. porque a gente só trabalha com PJ, a gente não tem corretores pessoa física, Uhum. então só que aí a PJ tem muitos sócios, produtores, Sim. prepostos, né, colaborador de vendas, então eu acho que esse número é bem maior, né. Entendi. E você falou de uma necessidade, né, do corretor. Você, de uma maneira assim bem resumida e clara, mas não deixando de tocar nos pontos principais, quando a gente fala da necessidade do corretor, quais são assim as grandes
as grandes necessidades, né? Onde que estão os pontos que o corretor... O corretor é um vendedor, né? O Sim, vendedor geralmente não é muito organizado, né? sim. Principalmente com relação a aquilo que ele precisa consultar, aquilo que ele precisa ter na sua carteira toda. Você deve ter corretores aí com 500, 1.000, 2.000, 5.000 clientes, né? Isso acontece com alguma frequência depois de algum tempo de mercado. Então, a organização disso, eu vou te falar que assim, eu como trabalho com vidas há muitos anos, né, eu sei que a Sim. realidade nossa não é exatamente uma realidade muito Exato. administrativa de coordenação. Como é que a Loja Cora auxilia nesse aspecto? Então, a loja Core, ela tenta diminuir a carga do corretor em toda a parte de back-office, Uhum, né, e de investimento também. Então, quando eu digo que a gente deixa o corretor focar no cliente dele, é porque a gente tem um sistema próprio de gestão. Recentemente a gente lançou o nosso CRM, uhum, né, que foi construído pelos corretores. A gente tem um comitê de corretor na Loja Cora, onde eles foram informando, cada um de um tamanho, então não foram só corretores grandes que construíram, foram os pequenos, os médios e os grandes. Então ele uhum. atende bastante todos os segmentos, né, todos os tamanhos dos corretores, que eu acho isso importante. A gente também tem o compartilhamento de conhecimento, o compartilhamento de negócios, né? Então, a gente via que o corretor, às vezes, ele perdia negócio por falta de expertise. Ou ele ter que fazer parceria com outro corretor, e aí aquilo ficava um pouco solto. E aí a gente definiu que esse negócios compartilhados era um filho que nascia na Loja Cor e que ele faz muito sentido para todo mundo. Esse compartilhamento que você está falando evita o corretor que está precisando ou tem uma demanda do seu cliente para um determinado segmento de mercado, um determinado ramo de seguro, melhor dizendo, com a qual ele não tinha experiência, ele tinha que encontrar. A loja Código, pelo que você está dizendo, ela tem corretores que são especialistas em alguns segmentos e que ficam disponíveis, é isso? Como é que é isso? Exatamente. Uhum, A gente tem os especialistas e a gente tem os que a gente chama de hub, que uhum, faz toda a operação, né? E isso a gente deixa muito aberto para os corretores. A ideia que a gente tem é que os corretores eles falem entre si, uhum. que eles realmente compartilhem esse conhecimento. O corretor, quando ele vai fazer o negócio compartilhado com o nosso especialista ou com o nosso hub, ele liga para o hub, o hub ensina ele, né, fala sobre aquilo, né. Até porque é uma ideia de crescimento, quanto mais o corretor está trazendo aquele negócio, ficar ciente da oportunidade que ele fica com aquilo no radar e consegue trazer mais negócios, Então, né. mas ele faz isso por meio da loja Código da comunidade? Como é que é isso? Sim, é tudo por sistema, Uhum. sabe. A gente tem uma premissa que é muito importante na loja Có, que é a carteira do corretor, né. A carteira do corretor é onde ele trabalhou, às vezes, longos anos para construir. Então a gente tem uma ética, a gente tem um contrato, a gente tem, uma forma de lidar, né. Então, dentro do nosso sistema, a gente consegue fazer esse compartilhamento, né? A carteira é do corretor, detentor, da apólice, o outro vai cuidar das pendências, enfim, da negociação, da transmissão, mas aquele segurado está embaixo do guarda-chuva do corretor que trouxe. Então, isso tudo gera muita confiança, gera transparência, Uhum. gera clareza no negócio, né? Dentro do sistema da Loja Cor, por exemplo, tudo que você faz lá fica gravado. O nome de quem fez, a data de quem fez, de quando fez, o horário que fez. Então, isso tudo é para trazer essa transparência, né? De um sistema que nasceu e continua evoluindo para o corretor. Então, uma tranquilidade que o corretor tem, primeiro que você falou aqui, que é a manutenção da carteira com a sua própria corretora, né? Sim. E como é que fica pode surgir uma outra dúvida, como é que fica a questão do comissionamento nesse caso? A loja Cor recebe a parte desse comissionamento da venda? A gente tem por segmentação, né? Uhum, Uma porcentagem, que é onde a gente paga toda a operação, né? Desde os sistemas e tudo mais. Isso, quando é feito no negócios compartilhados, isso já é dividido,
né, entre o corretor e o hub, ou o Uhum. especialista. Então, isso já vai para cada um. A gente tem um relatório de comissão que já vai bem detalhado o que é e para quem que está indo. Então, isso facilita também essa transparência, você detectar aquele negócio que você fez, né, o quanto que aquilo rendeu para sua corretora. Então, o nosso relatório também é um relatório bem completo, né? Ele consegue ter equipes embaixo dele, ele consegue ter pessoas trabalhando em vendas. Então, ele consegue organizar, como você disse, melhor a corretora dele. Entendi. Né? Entendi. Vocês têm sistemas que auxiliam muito na administração das corretoras, né? Sim, Tenho conhecimento, hoje eu faço parte da comunidade LojaCor, então eu já tenho sim, conhecimento de alguns. Tem o broker, tem o cofre de senhas, tem o próprio CRM que você já mencionou. O acesso a isso, assim, a pessoa que não tem uma experiência administrativa ou não tem uma formação tecnológica, não sabe muito bem lidar com aspectos tecnológicos, né, que são fundamentais hoje em dia, tem suporte da LojaCor para isso? Eles são treinados? Como é que funciona isso? sim, sim. Uhum, O corretor, quando ele embarca com a gente tem todo um processo de acompanhar ele, né? uhum, A gente tem um time de aquisição que faz toda a implantação, passa com ele o sistema, explica direitinho, depois remarca para tirar dúvidas, acompanha ele no primeiro mês e assim sucessivamente. Mas a unidade, né? Que sou eu aqui, uhum. a gestora no Rio de Janeiro. Aí eu procuro sempre acompanhar, entender o que ele está mexendo. Eu costumo dizer que o sistema você aprende conforme você mexe, Tá. né? Então, É conforme um você pouco vai intuitivo, mexendo, você vai aprendendo conforme você vai isso, e usando, você vai né? tendo dúvidas, Sim. né? E a unidade é o braço do corretor. Uhum. A gente existe para atender o corretor. A gente está aqui para apoiar o corretor, né? Em todas as etapas, né? Então, e o sistema, quanto mais o corretor ele entende o nosso sistema, mais ele fica livre para ir para a venda. Quanto mais ele usar o nosso sistema e tudo de solução que a gente tem, mais ele fica livre para caminhar e vender, que Prospectar, é o conhecer novos negócio dele. clientes, sim. Né? O Uhum. corretor que parar de prospectar e trazer cliente, ele está perdendo cliente. Né? Então, o nosso foco é esse, é trazer essas soluções, mas também trazer esse conhecimento, né? Eu, por exemplo, faço mensalmente com os corretores da minha unidade, eu abro uma sala virtual e vou recebendo as dúvidas, vou falando, vou focando no que eles vão trazendo, vou falando, tivemos melhorias aqui, o CRM foi uma dessa, Uhum. né? No CRM foi uma coisa que a gente esperava demais, porque não existe um CRM focado em corretores de seguros, e o nosso foi construído por corretores de seguros. Então, dentro do nosso CRM, ele é um fluxo de vendas, né? Então, quando você abre o CRM, que é só clicar em CRM mesmo, você tem a visão da sua corretora. Como é que está de prospecção, como é que está de cotação, como é que está de transmissão, como é que está de perda, né? Esse é um Então, back-office essencial, back-office, né? Para quem tem uma exatamente. carteira de clientes que precisa renovar determinados contratos, né? Ver novas Exatamente. necessidades, está tudo ali então. E o corretor ele tinha que pagar isso à parte. É. Né? Muitas vezes ele tinha um custo adicional para ter isso, Para ter o ou próprio como a CRM, né? maioria não tem. É. Né? Acaba ficando numa planilha de Excel, acabava ficando muito solto. E a gente falou: caramba, a gente precisa trazer uma solução para o corretor, que é uma dor dele, porque a gente pensava, ele perde também cliente. E será que ele tem um lugar que depois ele busca os clientes novamente, ele faz essa busca ativa no cliente. Caramba, ele consegue olhar para a corretora dele e saber que aquele cliente, caramba, não respondeu ele ainda, né? E ele precisa agendar, olha, eu falei com ele, eu cobrei ele ontem, 9 horas, eu vou cobrar ele quinta-feira de novo. Uhum. Será que ele tem isso agendado? Ou ele fica, né, tendo que lembrar ali na cabeça o funcionário? Então, aquilo que o funcionário fizer no CRM, ele entra e vê. Ele não É. precisa perguntar
Porque dentro do CRM, se ele clicar, também tem o histórico. Ó, tentei contato com o segurado, enviei, não respondeu, o e-mail voltou, o WhatsApp também não responde. E esse CRM, cada corretor tem o seu, Tem o seu. né? Então, o acesso ao CRM, isso é importante falar, é um Sim. acesso individual do próprio corretor, né? Ele Tudo não na fica LojaCore. aberto para os outros corretores, não, né? Não, tudo É na LojaCore é bem preservado, individual. tá? É preservado, a Uhum, carteira é preservada, né? Como a gente disse lá no começo, a LojaCore não faz seguro, né? uhum, Eu não sou corretora, eu não faço seguro. A gente só vende seguro através do corretor de seguros, tá. né? SUSEPado, que Uhum, a gente brinca, né? Ou seja, ele tem o registro, ele está regulamentado para vender, e aí e CPJ, sim, né? sim. Que é o que a gente consegue embarcar hoje na LojaCore. Só que esse corretor, ele consegue ter pessoas embaixo dele produzindo, né? E o sistema, ele ajuda nessa gestão, ele ajuda nessa clareza, o CRM ajuda essas pessoas, o sócio da corretora tem acesso de todo mundo, né? Até porque ele precisa. Agora, cada um tem o seu acesso individual, Então, tanto vamos, em deixa eu só qualquer plataforma. esclarecendo-se então, né? Um corretor que tem a sua corretora, porque como você falou bem, né, tem que ser PJ. Ele traz produtores para ele, né? Sejam Isso, prepostos, sejam outros corretores que trabalham junto com ele. Cada uma dessas pessoas tem o seu próprio acesso, porém o sócio da corretora consegue ver o que todas essas outras pessoas conseguem colocar ali dentro. É isso, né? Tá. exatamente. Eu acho que para uma carteira saudável, ele Uhum, precisa entender o que está entrando na carteira sim. dele. Uhum, Né? Isso é uma coisa também que a gente cuida bastante. A gente precisa ter uma carteira saudável, né? Então não adianta você fazer parcerias e não saber o que está entrando pelo colaborador ali de vendas, né? Você não saber o que ele está negociando, aquele segurado. Então é importante a visão geral dos sócios da corretora e cada um que tiver o nosso sistema, tanto o broker, que é o nosso sistema de gestão, o CRM, o Ager, o cofre de senha, que é onde estão todas as nossas seguradoras, são individuais. E cada um vai ver o seu. E o sócio vê o de todo mundo, para entender o que está acontecendo na carteira dele. perfeito. Você falou agora do cofre de senhas, né? Onde estão todas as seguradoras. Quantas seguradoras hoje você tem acesso fazendo parte da comunidade? Você, corretor, tem acesso fazendo parte da comunidade LojaCore? Eu acho que um pouco mais de 40. 40 seguradoras? 40 Né? seguradoras, Sim, tá, gente? A seguradoras, gente é. não trabalha sem ser seguradoras, Uhum, né? A gente tem a Mil, que é uma operadora, né? sim, Mas a gente trabalha com seguradoras, né? Então, isso é importante frisar, eh, porque a gente trabalha com grandes players, né? A gente trabalha com seguradoras, que estão há muitos anos no mercado. E isso dá tá. uma credibilidade também, são grandes parceiras nossas, né? Então, esse cadastro que essas seguradoras, vou chamar de cadastro, se eu estiver errado, você me corrija, que as Sim, seguradoras têm com a LojaCore ou vice-versa, essa relação permite naturalmente que todo corretor da comunidade LojaCore tenha acesso aos produtos de cada uma dessas 40 ou mais de 40 seguradoras, é isso? exatamente. O Tá. cofre de 100 ele nasceu com a LGPD, Uhum, tá? A gente tinha um sistema de cotação, então o cliente entrava individualmente por seguradora, tinha lá o login e senha. sim. Você já imaginou o caos que não era, né? De gente bloqueando senha, desespero. E aí, com o LGPD, a gente falou: bom, a gente não pode mais deixar as senhas abertas num sistema, né? Então, a gente precisa trazer um sistema aonde ele clique na logo da seguradora e ela já entre no sistema da seguradora logado. Ela não precisa de login e senha. E é por isso que a gente chama de cofre de senha, Cofre de senhas. né? Que a gente não tem, eu da unidade também não tenho, Uhum. né? Quem cuida disso é nosso setor interno, lá na nossa matriz. Então, isso é tudo muito rápido, né? Quando dá algum problema, expira alguma senha, isso é muito rápido de troca, de mexer e tudo mais. Mas a gente precisava blindar isso, né? Então, o cofre de senha nasceu da LGPD, né? Que é esse cuidado com os dados, Uhum. né? Até porque são muitos dados, né? São dados de todos os segurados. Então, o cofre de senha também é individual, né? O corretor ou quem estiver embaixo dele recebe seu acesso do nosso sistema e o acesso do cofre de senha.
né? Entendi. Então, a gente consegue saber exatamente o que aqueles, por exemplo, numa saída de um colaborador de vendas que resolveu ter carreira solo, né, a gente consegue só bloquear ou entrar em desligamento ele, eu não preciso, né, desligar o corretor, enfim, ou ter uma movimentação maior, eu consigo automaticamente desligar aquele produtor ali embaixo, ele não tem mais acesso a nada, né, e segue a vida dele. Ele vai cuidando das renovações, Uhum. né, isso é importante a gente dizer, né, o corretor ele fica com o nosso sistema, porque eu já tive casos aqui no Rio que o corretor ele resolveu sair porque ele tinha um outro negócio e começou a crescer o outro negócio, e aí o foco da vida dele foi para o outro Para outro negócio. negócio. E aí foi quando eu trouxe ele e falei: "Ok, sem problema nenhum, quero mais é que você prospere na sua vida, mas eu preciso saber o que você vai fazer com a sua carteira, porque a gente não vai renovar, a gente não vai mexer. Você está informando para eles que você não vai renovar? Se não estiver informando, informe. Ó, não vou mais fazer renovação, estou deixando o mercado de seguros e tudo mais. Então aqui está a pólice de vocês e sejam felizes. Ou você quer que eu traga um corretor que absorva aquilo que ele conseguir absorver e aí toque isso, enfim. Então a gente precisa também, né, desse direcionamento do corretor para ele falar, não, eu tenho amigo, corretor ali da loja Có, que já me atendeu algumas dúvidas, então pode deixar minha carteira com ele. Então tá, então você vai fazer internamente essa passada, é você que vai fazer, né? Então isso tudo com muito cuidado, com muita atenção, E né? preocupação da E loja Cor com isso, né? preocupação, É, porque como a gente não fala com o segurado e a gente isso. não faz renovação nada, se ele resolve ir embora, virar as costas e tchau, eu fico com uns segurados ali que podem não ter renovação e sinistro. É. E aí ele precisa Eu queria cuidar. comentar isso, porque a gente está falando aqui da loja Cora, a Uriah está apresentando muito bem aqui todos os sistemas, enfim, voltados para o mercado do corretor, né? E parece que com isso, né, que a preocupação da loja Cora é só com o corretor. Então, esse exemplo que a Uriah está dando aqui demonstra muito bem que nós corretores, e a Salvute Corretora está vindo para a loja Cora, está entrando na loja Cora também por entendimento disso, a partir dos Sim, contatos todos que nós tivemos, porque, fundamentalmente, qual que tem que ser a grande preocupação? Se pegar todas as etapas, né, do que a gente tem lá da seguradora, das corretoras, da loja Cora, intermediando essa relação entre todos os corretores e seguradoras, o principal é você, cliente. Que você não fica. Ela acabou de dar um bom exemplo aqui da preocupação da loja Cor com relação ao cliente final, ao segurado, a você que tem o seguro e muitas vezes uma certa insegurança do que pode vir a exato. acontecer com a sua pólice, caso aquele corretor, aquela corretora não continue mais no mercado, que é um fato, pô, Exatamente. acontece, eventualmente acontece, né? E O que até que para, acontece com isso? desculpa, até para Pode falar. contribuir, Uhum, a gente tem trabalhado muito a sucessão. sim, Né? E o que é a sucessão? É você informar para a loja Cor alguém de confiança. Falar, olha, tá aqui, se acontecer alguma coisa comigo, esse corretor aqui, ele pode cuidar da minha carteira. vai assumir a carteira, né? Então, ele tem um documento que Uhum, ele já deixa isso escrito. Importante ele falar isso com a família, importante ele falar isso com os sócios e tudo mais, né? Falar, olha, a gente precisa disso, né? Por quê? Porque a gente vê, são quase 30 anos, né, de loja Cor, então a gente já passou por muitas coisas, né? E uma recente que aconteceu, um corretor novo faleceu abruptamente uhum, e ele não tinha um sucessor, até porque ele era novo. A esposa não trabalhava na corretora, não sabia, ele tem um filho pequeno e, se eu não me engano, ela estava grávida. uhum, Não tinha. A partir do momento que ele se foi, os segurados dele não tinham atendimento. Porque, sim. como era um corretor iniciante, né, não tinha funcionários, não tinha ninguém para atender. Então, rapidamente, além de cuidar de toda essa parte dessa perda, né, desse luto, a unidade que aconteceu o fato teve que pensar rapidamente em cadê esses segurados? Quem é que vai cuidar? Chama a esposa. Infelizmente, a Uhum. gente vai ter que falar sobre isso rápido. Vamos nomear um corretor. Você tem algum corretor? Tem algum amigo, né, que
que possa... Então, a gente teve que fazer rapidamente isso, sabe? Então, é por isso que a gente tem batido muito na tecla dessa sucessão, que é essa segurança também para os segurados, Sim, né? sim, Porque a única certeza que a gente tem é essa, né? sim. Que a gente vai morrer. É com que a gente trabalha, né? Exatamente. E aí, como é que eu posso transformar esse momento em menos problemas, Sim, né? Então, obviamente, a gente ficaria aqui, acho que o dia inteiro falando de seguro de vida e outras proteções que a gente consegue, né, fazer esse caminhar de quem fica melhor, porém, a sucessão dessa carteira de quem vai cuidar, naquele dia teve um sinistro, quem é que vai cuidar daquele segurado? é. Então, a unidade, ela está aqui também pensando nisso, né? E aí, vamos pensar na sua sucessão? Ah, Áurea, mas não quero pensar nisso agora. Tá, então não pensa no agora, não. Pensa daqui a 10, 20 anos, né? Quem que você colocaria aqui? Ó, esses aqui podem cuidar, né? Na pandemia, eu tive corretor entubado, só que ele tinha funcionário. Sim, que Então, dava conseguiu andamento. rodar e eu ajudando e falando com a esposa e tudo mais. Mas, assim, a gente precisa pensar, né? Quando a gente fala de proteção, é proteção para todo mundo. É proteção para a carteira do corretor, é proteção para os segurados, é cuidar desse segurado, é cuidar desse corretor, né? Então, eu acho que isso a gente faz muito bem. Esse exemplo que você deu remete à lembrança aqui, né? Eu já falei isso num podcast anterior, já falo isso através das redes sociais, né? Minha experiência de 25 anos com seguro de vida, Sim, essencialmente com seguro de vida, assim, nunca afastou minha visão para os demais seguros, mas eu sempre trabalhei mais com seguro de vida. E uma coisa que a gente fala muito, quando a gente trabalha com seguro de vida, e você mencionou aqui, é proteção para a família, proteção para os herdeiros, para os filhos pequenos, para o patrimônio, de tudo aquilo que a pessoa tem. Mas um corretor de seguros, ele está sujeito às mesmas circunstâncias que a gente alerta, que são os fatores que a gente não exatamente. controla, né? Como esse exemplo que você deu, um corretor jovem que veio a falecer abruptamente, como você falou. Existe a família dele. Ele tenha casado com filhos, né, esposa Sim, grávida, enfim, pequenos que teria que ter uma proteção para ele. Mas também existem os segurados dele que precisam ter uma continuidade de atendimento, né? exatamente. Então você vê o tamanho da herança né, que precisa ser administrada e cuidada e pensada previamente, porque quando circunstâncias como essa venham a acontecer, bem ou mal, mas principalmente bem, né, estejam bem elaboradas as Sim, soluções, bem preparadas as coisas que precisam ser feitas a partir daí. Esse foi um exatamente. ótimo exemplo para demonstrar as preocupações que a Lojacor tem com toda a expertise de 30 anos de mercado, com a expertise de todos os corretores que somam, né? Eu vejo a comunidade Lojacor como assim um acumulado de conhecimentos. Sim. Né? Se você for extrair, nós falando aqui de mais de 2.000 corretores, for Sim, extrair conhecimento de 2.000 corretores, você imagina a enciclopédia que se faria com isso, né? Sobre uma seguros. maravilha, né? Maravilhosa, né? E a gente tem, você falou, a gente construiu uma rede social, né, da Loja Sim. Cor chamada Fala um pouco Comunidade, sobre isso. né, que a gente via muitas pontas soltas, assim, Facebook, Instagram, WhatsApp e tal. E a gente falou, como é que a gente reuniria todas as informações dentro de um lugar só, Uhum. aonde os corretores de todo o Brasil pudessem interagir entre eles? E aí nasceu a nossa comunidade. Então, lá, inclusive, todas as campanhas, tudo que está acontecendo, o nosso programa Elite, que é maravilhoso, né, que são viagens que os corretores ganham com pontuações, os hubs, os especialistas estão lá, né? Por quê? Porque vocês podem ter acesso a qualquer momento. Uhum. Né? Você pode entrar lá e falar, tem um hub aqui, ó, esse hub eu preciso falar com ele. Ah, tem o telefone dele aqui. Ah, tem o e-mail dele. Ah, tem o chat também aqui que eu posso falar com ele. Né? Não é uma coisa que, nossa, você não pode falar com o hub, porque não, você deve falar com ele. Né? Você liga para ele, vê como é que ele tá, fala sobre o seu negócio, ele vai te dizer viável ou não, o que precisa e o que não. Né? Recentemente eu tive um caso desse, inclusive foi ontem, que eu liguei para o Hub e falei, olha, eu analisei o contrato aqui e no meu conhecimento, que ainda é pequeno, eu acho que ele está um pouco errado, mas eu queria que o senhor desse uma olhada. Ele falou, completamente errado, Ora. Uhum.
tá falando aqui que ele precisa desse seguro, esse seguro nem é para isso, o que que ele precisa disso aqui, tal, enfim. A gente chegou num bom consenso, a corretora é uma corretora nova, né, nova de formação, nova na Loja Sim. Cor, então foi ótimo, né, a gente já fez a parceria, ele já começou a cotar, enfim. E então essa segurança também, né, de você ligar para o outro, conversa comigo aqui um pouco, deixa eu entender como é que tá esse negócio, né? E ele é de Minas, ele é da unidade BH, Uhum. né? E eu falei, dá para você bater um papo agora, só para eu entender aqui. E isso em 10 minutos a gente fechou, sabe? Então, e isso era um negócio que provavelmente a corretora perderia, né, porque ela vai falar: "Não, eu Se estivesse não sozinha, não tendo esse eu teria que suporte, esse procurar um apoio. corretor Sim. fora para fazer essa parceria fora, Uhum. e aí a comissão bate lá, mas aí tem que transferir para mim", enfim, fica uma coisa tão solta que daí a gente falou: "Não, a gente precisa disso em casa, estruturar isso em casa". Uhum. E a comunidade é maravilhosa por conta disso, assim, a interação dos corretores entre si, né, e isso facilita muito desse conhecimento, né, porque tem muita gente com muito conhecimento, né, e eu acho que é um eterno aprendizado, assim, o que eu sei hoje eu espero saber muito mais amanhã, né, porque é nessas conversas rápidas, né, nessas trocas que eu tenho com você de seguro de vida que eu falo: "Caramba, né, não tinha pensado, que insight bom, isso é bom para eu levar para os outros corretores, para eles Uhum. entenderem isso também". Muito bom. Uriah, se você puder aqui para a gente, nós estamos chegando já mais ou menos Hum. no fim do nosso podcast, se você puder dar um resumo, pontuando as grandes contribuições que a comunidade Loja Cor tem a oferecer para você, corretor, a grande tranquilidade que por um corretor associado à Loja Cor, uma corretora associada à Loja Cor traz para você, segurado, que está buscando hoje a melhor forma, a melhor solução, não importa em qual ramo de seguro que você esteja necessitando nesse momento. Lista para a gente Uhum. rapidamente aqueles pontos que você considera que na Loja Cor você tem a segurança de encontrar, a tranquilidade de poder contar com isso, de ter esse conhecimento, de ter essa proteção acumulada por todo esse tempo, para que as Sim. pessoas entendam como é que funciona isso, como é que é uma solução tão interessante, tão importante, e o mercado, de uma maneira geral, conhece pouco ainda. Sim. Nossa, difícil, né? Porque é uma história de 30 anos, mas assim, eu costumo dizer que a Loja Cor, a gente prisa na ética, transparência e compartilhamento, Uhum. né? Esse compartilhamento de conhecimento, esse compartilhamento de tecnologia, né? Então, o corretor foca no seu cliente, busca seu cliente, atende ele da melhor forma, que a gente vai evoluindo aqui em tecnologia, em sistema, a gente vai buscando fora, a gente vai trazendo essas soluções para você. Você não precisa estar sozinho, você não precisa ir atrás disso, né? A gente tem esses sistemas individuais, o nosso CRM, que hoje é o nosso filho querido, né, a gente tem falado bastante nele, porque é uma ferramenta maravilhosa. A gente fala muito de carteira do corretor, desse cuidado da carteira do seu corretor e, Uhum. consequentemente, o cuidado do segurado, né? Então, dentro da Loja Cor, a gente vai sempre priorizar o atendimento do corretor, o cuidado, que ele cresça, que ele amadureça, que ele construa cada vez mais o crescimento dele pautado, né, nos nossos valores, na nossa cultura, que é muito forte. Né? Outro dia eu vi um podcast falando sobre isso, e a Loja Cor ela é muito forte em cultura, né? Ela é muito forte nesse crescer, nesse trazer solução boa para o corretor e que seja perene, né? Que ele consiga iniciar a vida dele aqui, fazer uma sucessão e permanecer, e cuidar desses segurados também, né? Trazendo informação para o corretor para que ele cuide desse segurado, que é o cliente dele. Então, eu acho que a nossa base é essa transparência, esse compartilhamento, esse cuidado. eh, Acho que é isso. Pessoal, nós estivemos aqui conversando com a Uriah Ferreira, relembrando aqui que ela é gerente regional do Rio, da Loja Cor, que a gente tentou apresentar para vocês através desse podcast. Nós teremos a possibilidade de colocar essas informações para vocês, seguindo vocês que seguem nossas redes sociais da Salvute Corretora.
E a Salvut Corretora, que está no mercado já com expertise de muitos anos, né, nós temos cerca de 25 anos de experiência com seguro de vida, ela está dando um passo muito importante para ampliar o atendimento para você. Você segurado, você que tem interesse em ter, né, e tem interesse e necessidade de ter coberturas em outros ramos, além da seguro de vida e previdência, que a gente já trabalha já há algum tempo. Nós estamos aqui por causa disso tudo que a Uria falou, né? Estamos entrando na LojaCar na LojaCor, perdão, por tudo isso que pode trazer sempre mais tranquilidade para você. Então não deixe de nos seguir lá nas nossas redes sociais para você estar atualizado de tudo que nós temos para oferecer para você. Agradecemos mais uma vez a você, Uria, pela tua presença aqui, por dar essa explicação, essa visão tão ampla a respeito do trabalho que vocês vêm há 30 anos realizando no mercado, né, trazendo tranquilidade para o corretor, trazendo tranquilidade para os segurados, trazendo tranquilidade para o mercado, de maneira geral. Sim. E criando essa cultura que vocês fez e criando uma cultura para o mercado, que o mercado de seguros, o mercado de maneira geral, entendendo que o mercado de seguros tem essa qualificação profissional nesse altíssimo nível que vocês aprenderam aqui hoje com a Uria, tá? Muito obrigado. Pessoal, vamos continuar nos seguindo lá nas redes sociais, estaremos sempre disponíveis para você. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer necessidade, fiquem à vontade para entrar em contato. Nós estamos aqui para oferecer sempre o que é melhor para você. Muito obrigado. Obrigado, Uria. Nada.